paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Agnaldo Berti, estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2017, na lição dos jovens, estudando tempo para todas as coisas, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Chegamos agora à lição 6, as 5 videoaulas anteriores estão disponíveis aqui no canal EBD, bem como publicamos semanalmente 2 outras faixas etárias, além dessa aqui dos jovens, também a dos adultos, que estuda a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos, e também a do juvenis, avivamento para a juventude, é o tema que a lição do juvenis está estudando nesse trimestre. Se você tem disponibilidade, assista as 3 pré-aulas semanais aqui do canal EBD, vai enriquecer a sua vida, vai trazer um crescimento espiritual. Muito bem-vindo você que já tem nos acompanhado, você que está chegando agora, conhecendo agora o canal EBD, é muito bem-vindo também. Se é professor, professora, nos acompanhe de posse da revista. Nós seguimos aqui a ordem lógica, tocando em todos os pontos principais, de posse de uma caneta para fazer as anotações, inclusive das diversas referências bíblicas que não constam aqui da lição, mas elas vêm a agregar, ajuda no entendimento daquilo que está sendo estudado. Nós estamos chegando. Nesse último final de semana estivemos ministrando em Cuiabá, no Mato Grosso, simpósio de EBD. Desde já o nosso forte abraço ao pastor Sebastião Rodrigues de Souza, também ao pastor Antônio Dias, pastor supervisor do setor do Jardim das Oliveiras, ali no bairro Canjica, pastor Alessandro, e foi uma alegria muito grande ter estado com os irmãos em Cuiabá, Mato Grosso, nesse último final de semana. E no final dessa videoaula nós vamos mencionar este evento, que foi uma bênção, enviar mais algumas saudações e passar uma agenda que nós passamos até janeiro de 2018. Se você também tem desejo de nos ter na sua igreja em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, os contatos sempre através do WhatsApp. Não é possível responder perguntas bíblicas através do WhatsApp devido às nossas constantes viagens e os compromissos aos quais nós estamos envolvidos diariamente. Procuramos dar a nossa valiosa contribuição através da videoaula. E por falar em videoaula, nossa lição de hoje, lição 6, tem data de 6 de agosto de 2017, recuperando o tempo perdido. Então é uma lição bastante importante, bastante oportuna, com bastante lições práticas para colocarmos em nossa vida. Baseado aqui no título, quero passar para você já um subsídio comentando o seguinte: cabe a Deus conceder-nos a bênção do tempo, mas cabe a nós saber utilizá-lo. Então Deus é o autor e o conservador da vida. Ele nos dá vida e a vida é constituída de tempo. Portanto, quem ama a vida saberá valorizar o tempo, porque é disso que a vida é feita. E é Deus que nos dá a vida, autor e conservador da vida. Se nós estamos vivos, é sinal de 2 coisas, com a mais absoluta certeza: Deus ainda tem um plano glorioso nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então Deus é que nos dá o tempo, agora cabe a nós sabermos utilizar esse tempo que Deus nos dá e que é de igual quantidade a todas as pessoas. Temos usado o tempo com sabedoria, temos perdido tempo, recuperando o tempo perdido. Muito bem, o nosso texto do dia, Joel 2:25, e restituir-vos-ei, esta é a palavra-chave aqui, restituir-vos-ei, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Uma segunda reflexão que podemos fazer nessa parte inicial: o tempo voa, mas a boa notícia é que você é o piloto. Então é um ensinamento muito importante. A síntese, o resumo da nossa lição: sem a ajuda de Deus não podemos recuperar o tempo e as oportunidades perdidas. Olha, quando você é pequeno, o tempo é grande. Mas quando você é grande, o tempo é pequeno. Já parou para observar isso? Essa aqui é uma lição dos jovens. E os jovens, antes de completar 18 anos, não vê a hora de fazer 18 anos. Quando faz, daqui a pouco é 20, percebeu, é 25, quando entra na casa 200, não quero nem contar para você como é que é. Então é exatamente assim: quando você é pequeno, o tempo é grande; quando você é grande, o tempo é
pequeno. Os nossos objetivos aqui: valorizar o tempo presente como oportunidade de recomeço. Isso será abordado no tópico 1. Depois, aprender que Deus pode restituir o tempo aparentemente perdido por seus servos. Por isso, o texto do dia: restituir-vos-ei. Isso será abordado no tópico 2. E, finalmente, refletir a respeito do que significa estar parado no tempo. E o tópico 3, a conclusão da lição, tratará dessa questão. O nosso texto bíblico: Jó 1, 3, 12, 18 a 21 e 42, 10, 12 e 17. Fechando aqui essa parte introdutória, nós já tratamos a respeito do desperdício do tempo. Está lembrado disso? A questão da preguiça é um extremo. Lembra que disse, se você não assistiu alguma aula dentro desse trimestre, assista desde a número 1, porque uma vai aprofundando a outra, vai clareando o entendimento, todas estão linkadas com o tema geral do trimestre. Então, um extremo, a preguiça, desperdício do tempo. A parábola do filho pródigo, ela tem esse nome porque o filho mais novo pegou parte da herança, foi e desperdiçou. Daí vem a palavra pródigo, que desperdiça. Já tratamos também a questão de querer realizar tudo ao mesmo tempo. Então é o outro extremo, é o ativismo. É não parar nunca, é trabalhar de domingo a domingo, de sol a sol. Nós já abordamos as consequências, tanto da preguiça quanto do ativismo em outras aulas. Tratamos também a questão da antecipação do tempo, que é a ansiedade. E quando abordamos isso, falamos sobre a preocupação. É se ocupar antes do tempo, por isso que é pré-ocupação. E você vê que dentro dessas questões todas que foram abordadas, está envolvido aí o desperdício de tempo. Por isso que essa lição de hoje também é muito importante. Nós vamos ter aqui: muito poderíamos fazer em favor do reino de Deus, de nossa família e do próximo, se fizéssemos uso do tempo com sabedoria, de forma correta. Então quero fechar aqui essa parte introdutória citando para você um salmo que é de autoria de Moisés, o Salmo 90. E destaco aqui o verso 12. O verso 10 ele vai falar a respeito do tempo também. Mas aqui o verso 12 ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de uma tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, de uma tal maneira que alcancemos a sabedoria. Com isso findamos a nossa introdução. Nós vamos adentrar aos tópicos com seus subtópicos. Já está sendo bênção para você essa videoaula? Então aqui embaixo tem um like, um joinha, um gostei. Não deixe de clicar aqui, ser um inscrito no canal EBD para receber de primeira mão as atualizações. Se é inscrito e não está recebendo, ao lado do botão inscreva-se, tem um sininho, só clicar ali, pronto. Você já passa a receber as atualizações. Não deixe de compartilhar também nas redes sociais. Vamos ao tópico 1. O tópico 1, tempo para recomeçar. Temos 3 subtópicos aqui, vamos resumi-los de uma forma clara, prática, bem objetiva, como sempre fazemos, de uma forma muito simples, compreensível por parte de qualquer pessoa que porventura esteja conosco aqui em cada uma das videoaulas. Primeiro, perdendo tempo. Perdemos tempo quando passamos a viver fora dos propósitos divinos. Tudo que você faz que é fora do propósito divino para a sua vida é um desperdício do tempo. A nossa impressão digital, ela é única. Nós somos originais, não somos cópias. Deus nos faz originais e alguns de nós quer morrer cópia, porque nós não encontramos o nosso propósito. Deus tem interesse em revelar o seu propósito para as nossas vidas. Não revela integralmente, mas revela a fase que nós estamos vivendo. Por isso que o Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Farol baixo, farol alto, nos mostra o próximo passo e dá um vislumbre de todo o caminho. Mas é muito importante descobrir o propósito que Deus tem nas nossas vidas para, dentre outras coisas, evitar a perda de tempo. Quando nós descobrimos o nosso propósito, os nossos talentos, a nossa vocação, as ferramentas que Deus nos deu para cumprir esse propósito, nós vamos afastar de nós tudo que não agrega valor a esse propósito. E por outro lado, vamos trazer para perto de nós tudo que soma, tudo que agrega valor a esse propósito. E isso vai fazer com que nós não venhamos a perder tempo. Quantas pessoas entram num curso universitário
para na metade do ano descobrir que não é isso que ela queria. Por quê? Porque ela não entendeu ainda o seu propósito e ela perdeu tempo, não é? Então, dinheiro e tantas outras coisas são desperdiçados por falta de se conhecer o propósito. É sobre isso que está sendo falado aqui. Uma outra questão que é importante nós falarmos: Deus dá as mesmas 24 horas para todas as pessoas. Não importa qual a atividade da pessoa, todo ser humano na face da Terra tem as mesmas 24 horas. Isso é igual para todos. O que não é igual para todos é como nós utilizamos essas 24 horas que Deus nos dá. Então é importante nós dizermos que há pessoas, por exemplo, que passam horas em frente à televisão. Não é verdade? Ela está desperdiçando o tempo. Ela poderia estar com livros. Quem lê raciocina bem, fala bem, porque a televisão já dá tudo pronto. E quando você lê, você coloca a criatividade, a imaginação, a inteligência para funcionar. As redes sociais, elas têm o seu proveito. Claro, nós utilizamos as redes sociais também, tanto de uma forma pessoal quanto em termos de canal EBD, estamos presentes nas redes sociais, mas precisa ser utilizado com sabedoria. Não é viver para as redes sociais. Então tem que ser usado com sabedoria. Então são coisas para nós refletirmos aqui, trazer para a parte prática e o que nós precisamos melhorar ou quem sabe mudar em relação ao tema que está sendo estudado. Para fechar o primeiro subtópico, depois que Paulo avaliou o que havia conquistado em sua vida, diz que tudo aquilo era perda quando comparado à grandeza de conhecer a Cristo. Bom, qual é essa referência bíblica? Ela é Filipenses, no capítulo 3, e o verso 8. Filipenses 3 e verso 8, eu vou fazer a leitura para você. Diz assim, olha, e na verdade é Paulo que está dizendo: tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então tem coisas nessa vida que a gente ganha na verdade para perder, e tem coisa que a gente perde, mas na verdade para ganhar. O Senhor Jesus vai dizer algo muito interessante. Ele diz: aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder por amor a mim, salvá-la-á. Então a Bíblia deixa bastante claro uma questão de prioridades. E é muito bom quando alinhamos a nossa vida com essas prioridades bíblicas, que são Deus em primeiro lugar, depois a família, depois os amigos, pessoas antes de coisas, e o reino de Deus antes dos nossos interesses. Ou melhor, os nossos interesses estar alinhado com a vontade de Deus, com o reino de Deus. Muito bem, esse é o resumo do primeiro subtópico. O segundo, reconhecendo o tempo. Muitos servos de Deus estão sendo atingidos pelo sono da indolência ou indiferença, mas é tempo de despertar e recomeçar. Por quê? Nós vamos ter, lá em Apocalipse 2 e verso 5, o Senhor Jesus dizendo a esta igreja: lembra-te de onde caíste. Então, em alguma fase da vida, estávamos indo bem, colocando essas prioridades da maneira como acabamos de citar, mas nos perdemos no meio da caminhada. Nessa carta de Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso, Jesus vai dizer, depois de se apresentar no verso 1, elogiar no verso 2 e verso 3 os acertos da igreja. No verso 4 vai dizer assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, vocês não me amam mais como me amavam no início. Então vocês começaram bem, mas perderam o foco. Tomaram algumas decisões precipitadas, se perderam no meio do caminho. Então lembra-te de onde caíste. Então nós estamos estudando aqui essa lição e chamando a atenção, nesse ponto que estamos aqui da lição, que sempre é tempo de recomeçar. Por isso que eu disse para você na introdução, se nós estamos vivos, significa que Deus ainda tem um propósito bendito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, ainda que tenha sido tomado algumas decisões erradas, ainda que nos perdemos no meio do caminho, ainda que perdemos o primeiro amor, é tempo de recomeçar, e essa lição está nos despertando para isso. Não podemos viver focado no passado. O mesmo apóstolo Paulo disse em Filipenses 3,13, isso não está aqui na lição, marque aí, é muito importante: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para
o alvo, prossigo para aquelas que estão diante de mim. Muito bem, então isso é o que há de mais importante aqui no segundo subtópico, destacando que sempre é tempo de recomeçar. Vamos aproveitar a rica oportunidade que Deus ainda está nos dando. O terceiro subtópico, desistir jamais. A perseverança diante das dificuldades é o que inicia esse último subtópico do tópico 1. E eu quero dizer para você o seguinte, a carreira cristã não é de velocidade, ela é disso aqui, olha, de perseverança. Então não é de velocidade, não é quem chega primeiro, não é quem corre mais, é quem não desanima, é quem não desiste, é quem persevera. Isso é que é o importante. Talvez eu estou me dirigindo a algumas pessoas que estão às vésperas da tua vitória, às vésperas da tua bênção e pensando desanimar, desistir. Deus te trouxe para essa videoaula aqui para você ouvir a respeito da perseverança. A sua vitória está na perseverança. Daniel orou e a sua oração foi ouvida no mesmo dia, mas demorou 21 dias para chegar a resposta. E se ele desiste antes disso? Quem sabe você esteja às vésperas da tua vitória também. Ainda temos, quem não tem o amor, fruto do Espírito, desiste das pessoas e da obra de Deus com mais facilidade. É muito perigoso essa questão de desistência, porque abre-se uma brecha na vida para que a pessoa seja um eterno desistente. Ela já demonstra ali uma fraqueza, então ela começa um curso e não termina. Obviamente, se ela entendeu que aquele não é o curso para ela, por esse motivo, vai procurar alinhar-se com o seu propósito. Já dissemos isso agora há pouco atrás, mas nós estamos referindo àquelas pessoas que costumeiramente nunca termina o que começa. Isso cria uma brecha na vida da pessoa para que ela seja um eterno desistente. Então, quando ela começa algo e surge o primeiro obstáculo, ela já desiste e vai fazer assim a vida toda. Agora, como deixar de ter esse ciclo na vida? É quando começar algo que é legítimo, que é do agrado de Deus, que é dentro dos seus propósitos, e não é porque é legítimo, que é do agrado de Deus, que não vai ter obstáculos. Claro que vai ter. As coisas boas são atacadas, não é? Aí você toma uma decisão, você diz, eu ouvi aquela palavra na videoaula e eu não quero ser um eterno desistente. Deus vai me ajudar, eu vou vencer o obstáculo e vou concluir o que eu comecei. Pronto, aí você fechou essa brecha para não se transformar numa pessoa que desiste daquilo tudo que começa. Lembra que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, na sua segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu não desisti, eu terminei a corrida que Deus me chamou para dar início. Então a grande mensagem é, Deus não me chamou e Deus não te chamou para sermos desistentes. Na caminhada que Ele nos chamou a iniciar, nos chamou para completar. Amém? Muito bem, fechamos aqui então. Você é daqueles que na primeira adversidade pensa logo em desistir? Então é natural algumas vezes o desânimo nos atacar, mas não é natural para quem serve a Deus viver desanimado. Por isso que Deus, no capítulo 1 do livro de Josué, confirme lá, a epígrafe do capítulo 1 diz, Deus anima a Josué. E vai dizer por 3 vezes, Josué 1, verso 6, verso 7 e verso 9. Marque e confira aí. Esforça-te e tem bom ânimo. É o mesmo que Deus está dizendo. Josué, eu não espero que você seja perfeito, as pessoas não são perfeitas, temos esse tesouro num vaso de barro, Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Agora Deus diz para Josué, mas você seja alguém animado e seja alguém esforçado. Mensagem para mim e para você também. Amém? Glória a Deus, muito bem. Agora podemos adentrar então ao resumo do tópico 2. Tópico 2, a restituição do tempo. Deus é o agente da restituição. Lembra do texto do dia? E restituir-vos-ei. Muito bem. Deus é agente da restituição. Davi, ao contrário do que a maioria dos reis fazia, restituiu a Mefibosete, filho de Jonatas, que era seu amigo, todas as terras de Saul, segundo Samuel 9, verso 7. Aqui eu digo para você, a principal lição é, o que Deus pode fazer em 1 minuto, nós não podemos fazer numa vida toda. Basta alinharmos com o propósito de Deus, estar no centro da tua vontade. A vontade de Deus tem 3 características.
3 aspectos. Ela é boa, agradável e ela é perfeita. Isso está em Romanos 12 e verso 2. Então, às vezes, um telefonema muda tudo. Um convite muda tudo. Uma porta que se abre muda tudo. Para aquele que sabe esperar em Deus e estar no centro da sua vontade. Aí você diz, mas eu não tenho feito isso. Pois é, mas essa lição vem para nos chamar a atenção para a partir de agora fazer isso, colocar isso aqui em prática, não perder mais tempo, não repetir os mesmos erros que têm sido cometidos até aqui. Na passagem do ano, eu me lembro que eu tive a oportunidade de ministrar em um determinado lugar e eu disse o seguinte: nunca haverá ano novo se continuarmos cometendo os mesmos erros do ano velho. Não é verdade? Então é algo aí para nós refletirmos. Ainda no primeiro subtópico, às vezes perdemos boas oportunidades. Vou dizer uma coisa para você: não existe oportunidade perdida, porque alguém vai aproveitar. Pode ser que nós deixamos passar. E não dá para deixar para se preparar quando a oportunidade chega. Tem que procurar andar sempre se preparando. Às vezes perdemos boas oportunidades na vida por rebeldia, desobediência, medo ou preguiça. Mas quando nos arrependemos e buscamos o perdão do Pai, Ele nos dá novas oportunidades. Olha, alguém aí já nos ouviu dizer aqui em alguma videoaula o seguinte: as melhores decisões que nós já tomamos até hoje, elas são frutos de 3 ingredientes: oração, análise e muita paciência. Também você já nos ouviu dizer que é melhor ter calos nos joelhos do que feridas no coração. Então, colocar Deus sempre à frente. Quando a cabeça está meia quente, vivendo um período de tempestade, turbulência, não é sábio tomar nenhuma decisão, porque não há clareza para pesar tudo que está em jogo. E algumas vezes haverá oportunidade de retorno e algumas vezes não haverá mais oportunidade de retorno. Estou comentando isso porque perdemos boas oportunidades. Então, colocar sempre Deus à frente e ouvir esses 2 conselhos que eu acabei de te dar. A sociedade diz assim: se conselho fosse bom não era dado, não era vendido. Mentira! Um bom conselho pode mudar uma vida, um destino. Você acredita nisso? Amém? Muito bem. Segundo subtópico, o homem, o beneficiário do milagre. Aqui temos então alguns outros exemplos de pessoas em relação ao tempo, a esperar em Deus. Esperar em Deus não é perda de tempo. Tirar um tempo todos os dias para um devocional diário não é gastar tempo, é investir tempo, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que investem tempo nele. Isso está na Epístola aos Hebreus 11 e verso 6. Então esses exemplos aqui cumpre-se Romanos 15, 4, que tudo que foi escrito para nosso ensino. Então aqui temos Abraão. Imagina o tempo que ele teve que esperar até que o herdeiro nascesse. Porque entre a promessa e o cumprimento da promessa existe o processo, e algumas pessoas não têm paciência dentro do processo. E mesmo Abraão, você conhece o episódio, junto à sua esposa Sara, houve ali uma precipitação, houve ali uma tentativa de dar uma ajudinha para Deus. Quando Sara ofereceu a serva a Abraão, e desse relacionamento nasceu Ismael, e você é conhecedor de todos os problemas que isso trouxe, e durante toda a história tem aí as suas consequências também, por tentar ajudar Deus a trabalhar, tentar ensinar Deus a fazer as coisas e não ter paciência para esperar o tempo de Deus. Será que você tem feito isso também? Então, devemos refletir a respeito disso. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas Ele não adianta nem atrasa. Ele vai cumprir no seu tempo. E Eclesiastes 3, leia todo o contexto de Eclesiastes 3, que começa no verso 1 dizendo: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Bênção só é bênção quando é no tempo de Deus. Provérbios 10, 22 vai dizer: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Glória a Deus. Vamos ter também aqui a questão: no tempo certo o Senhor cumpriu a sua promessa, claro, e ele foi o pai não de um filho somente, mas de uma nação inteira. Temos exemplo de José, o jovem José. Isso aqui é uma lição de jovens. Eu tenho sempre usado o exemplo do jovem Daniel, do jovem José, e a diferença que eles fizeram nas suas gerações. Concernente ao tempo, José passou sua juventude como escravo no Egito.
Ele perdeu aparentemente os melhores anos da sua vida, mas ele não perdeu. Por quê? Porque ele tinha tido um sonho, então havia ali a promessa. O cumprimento iria acontecer se ele permanecesse fiel. E ele estava dentro do processo, e o processo prepara, dá amadurecimento, lutas menores preparam para lutas maiores. Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. Hoje as pessoas querem preparar 3 meses para um ministério de 30 anos. Não vai dar certo. Falta o quê? Alicerce, não é verdade? Então, em toda a história de José, que é muito linda, sempre tem uma chave, uma expressão ali presente. E Deus era com ele. Era com ele quando ele foi vendido, era com ele quando ele foi caluniado pela esposa de um importante oficial. Era com ele quando ele estava preso e era com ele quando ele saiu da prisão para ser o segundo depois de Faraó. Passou todo o processo, foi tentado durante o processo, venceu a tentação, foi provado durante o processo, venceu a aprovação, e assim é o trabalhar de Deus com as nossas vidas. Ele vai terminar aqui dando um exemplo. Nós vamos ter aqui também os anos... Ou melhor, aqui terminamos então com o exemplo de José. O final do segundo subtópico vai dizer o seguinte: os anos como escravo e prisioneiro foram um tempo de treinamento para algo maior da parte de Deus. Nada foi perdido. Então Zacarias vai dizer assim: não despreze o dia das coisas pequenas. O que um dia vai ser grande, um dia foi pequeno. Devemos dar atenção às coisas pequenas também. Esse é o segundo subtópico. O terceiro, aprendendo com a espera. O Senhor também tem um propósito na dor e no sofrimento. Na vida existe tempo de alegria e tempo de tristeza. Então, olha, a vida é constituída de alguns dias bons, muitos dias bons e alguns dias maus. Por isso que nós vamos ter ali em Efésios 6, quando Paulo escreve sobre a armadura de Deus, Efésios 6,13, marque aí, para que possais resistir no dia mal, porque a vida é constituída de muitos dias bons e de alguns dias maus. Agora, temos que estar revestido da armadura de Deus para resistir no dia mal. Devemos ouvir a palavra de Deus, e a vocação do canal EBD é essa. Para isso Deus nos levantou, para estudar com seriedade a palavra de Deus, um estudo totalmente cristocêntrico, e sempre levar para a parte prática. Então quem ouve e pratica está construindo a casa sobre a rocha. O vento vai soprar, o dia mal chega, mas a casa não cai. E a hora de fazer reserva para o dia mau é no dia bom. Mais algo nós temos aqui: mas todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive as coisas que acontecem no dia mau. Marque aí Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que eu tenho incentivado dar graças em todas as coisas, como nós temos em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Por quê? Esses dois versículos têm paralelo. Nós devemos dar graças em tudo, porque todas as coisas contribuem para o bem. Mesmo aquelas que nós não entendemos no momento. Mas se permanecermos fiéis, Deus vai fazer com que aquele acontecimento contribua para o nosso bem. Continua-se alguns exemplos aqui. Lembra que eu disse Romanos 15:4, tudo que foi escrito para nosso exemplo? Então aqui temos, olha, mais um exemplo. Isaac teve que perder um pouco de tempo e recursos cavando poços, mas ele aprendeu a arte da persistência e da boa vizinhança. O perdeu entre aspas, não estava perdendo tempo, estava dentro de um processo e tinha um propósito também. Moisés teve que passar um período de 40 anos no deserto. A vida de Moisés, você sabe quantos anos Moisés viveu? Quantos? Isso mesmo, 120. E sabe em quantos períodos é dividido a vida de Moisés? Acertou de novo, 3 de 40 anos, os primeiros 40 anos no palácio. Ele aprendeu ali que era alguém. O segundo período, os segundos 40 anos no deserto, aprendendo que não era ninguém. E os últimos 40 anos, cumprindo a missão da sua vida, tirar o povo de Deus do Egito, aprendendo o que Deus pode fazer com um ninguém. Essas 3 fases ensinam muito a cada um de nós, não é? Então estão aí exemplos também na vida de Moisés. Finda aqui o segundo subtópico, um exemplo num livro pouco lido, na vida de Ruth, o livro de Ruth. Seu casamento e sua viuvez não foram em vão. Ela conheceu o Deus de Israel e entrou para a árvore genealógica do Salvador. O livro de Ruth
Ele não é tão lido, mas tem exemplos, como toda a palavra de Deus. Tudo que foi escrito para nosso ensino. Eu destaco no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17, que hinos foram compostos baseado nesse texto, são cantados em casamentos. E esses 2 versículos, nós temos 4 compromissos ali, que traz um grande ensinamento, e eu passo isso para você para enriquecer a nossa aula. Primeiro, um compromisso de proximidade, de companheirismo, quando foi dito: onde quer que tu fores, irei eu. Depois nós temos compromisso de disposição de permanecer juntos, né? Eu aplico bastante esses 4 princípios aqui em palestras para casais, famílias, que eu e minha esposa ministramos há mais de 20 anos, isso toda semana praticamente, em algum lugar do Brasil ou fora. Também para jovens e para adolescentes. Então qual é o compromisso aqui? Onde quer que pousares, ali também pousarei. O terceiro compromisso, compromisso de bom relacionamento entre as famílias. Teu povo é o meu povo. E por último, o compromisso do relacionamento para com Deus. Teu Deus é o meu Deus. Leia essa referência de Ruth 1, 16 e 17. Findamos o tópico 2, caminhando agora para o final da lição, tópico 3. Tópico 3, um jovem parado no tempo. Primeiro subtópico, um terrível engano. A parábola do filho pródigo, ela está em Lucas 15, do 11 ao 32. Leia toda ela. Quantos jovens também não estão parados no tempo, pois decidiram deixar a Deus, Jesus e a igreja e foram viver segundo esse mundo? O mundo é enganador e efêmero, e muitos erroneamente estão seguindo os passos do filho pródigo. Olha, alguns jovens dizem assim: eu não conheci o mundo, eu nasci em berço evangélico, eu nasci num lar cristão. Ora, quando um jovem me diz isso, uma jovem, eu não conheci o mundo, eu digo a eles: não estão perdendo nada, porque não tem nada que o mundo possa oferecer, como pensava o filho pródigo, o filho mais jovem aqui dessa parábola. Tudo que os jovens precisam está em Deus e na casa de Deus. Se você, professor e professora, lembre os jovens nessa lição a respeito disso que eu estou te dizendo. Essa aqui é uma lição dos jovens. Obviamente, o filho mais velho que ficou em casa da parábola tem também ensinamentos. Deus, que é o pai ali na parábola, vai dizer: todas as coisas minhas são tuas. Você pode usufruir de tudo isso. Ele era um bom servo, mas era um péssimo irmão, porque quando foi se referir ao seu irmão, disse: esse teu filho, esquecendo que era o seu irmão. Ninguém pode chamar a Deus de pai sem esquecer que, chamando a Deus de pai, ganhou junto uma porção de irmãos que são filhos desse mesmo pai. Não pode querer o pai e desprezar os irmãos. Mas a grande lição aqui do primeiro subtópico é que alguns pensam que podem encontrar, como o filho mais jovem, o filho pródigo da parábola, algo fora da casa do pai que ele não tinha na casa do pai. E o que ele pode encontrar é, na verdade, muitos dissabores, muitos desgostos, muitas decisões tomadas erradas, e que todas elas trarão consequências. Algumas decisões que tomamos traz consequência em um dia, outras uma semana, algumas para a vida toda. Então vale a pena o alerta aos nossos jovens nessa parte da lição. Esse é o nosso primeiro subtópico. O segundo, aprendendo com o erro. Olha, nós temos, na verdade, 3 tipos de pessoas, e a Bíblia fala a respeito delas. Temos o tolo, o insensato. Quem é? Aquele que não aprende nunca. Por isso que eu citei para você Salmo 90 e verso 12 no início dessa aula, quando Moisés disse: ensina-nos a contar os nossos dias de uma tal maneira que alcancemos a sabedoria, corações sábios. Então o tolo, o insensato, ele não aprende nunca. Tem o inteligente, que aprende com os próprios erros. Ele erra e diz: isso não deu certo, eu não vou fazer isso de novo. Inteligência tomar essa decisão. Agora tem o sábio, que não precisa errar, ele aprende com o erro dos outros. Há algo para refletir aqui. Você vê o outro fazendo, viu que não deu certo, que aquele não é o caminho, nem precisa experimentar aquilo, já sabe quais são as consequências daquelas tomadas de decisões, não é? Então, reconhecer o erro, arrepender-se. E arrependimento bíblico, Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então isso é arrependimento, confessar e deixar. Buscar o perdão divino é a primeira providência para quem quer recuperar o tempo perdido. Então, a parte central aqui
do ponto da lição que nós estamos linkando com a parábola do filho pródigo é: tudo mudou quando ele disse o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Atitude. Então ele olhou para a sua vida e disse: espera aí, na casa do meu pai tem pão, tem tudo. Foi uma ilusão que eu vivi. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, pronto. Ali foi a vitória. Qual é o ensino para nós nessa lição? Tem perdido muito tempo até aqui? Não perca mais daqui para frente. Tem tomado decisões erradas, precipitadas até aqui? Vamos aprender os princípios dessa lição e vamos mudar a forma de tomar decisões daqui para frente. Essa é a grande lição da nossa lição de hoje. Terceiro subtópico, seguindo em frente. O pai, ao ver o filho que estava perdido de volta, não lhe fez crítica alguma, mas disse: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Lucas 15, 22. Deus jamais abandona aqueles que se arrependem e desejam voltar para perto dele. Então eu digo para você aqui o seguinte: olha, o automóvel tem um retrovisor pequeno e um vidro dianteiro bastante grande. De vez em quando dá uma olhadinha para trás, mas foca à frente. Por isso que eu citei nessa aula Filipenses 3,13. Então eu acredito que as coisas maiores e melhores estão nas nossas vidas daqui para frente do que o que ficou daqui para trás. Amém? Você acredita nisso? Desde que nós coloquemos em prática todos esses princípios. Diga isso aos jovens. E aqueles que já têm uma idade um pouco mais avançada, alguns professores e professoras que são professores dessa faixa etária, mas você já tem um tempo maior de caminhada, aqui eu digo a você o seguinte: os últimos dias de um homem bom às vezes se mostram os seus melhores dias, as suas últimas obras, as suas melhores obras, e as suas últimas consolações, as suas melhores consolações, pois o seu caminho, como o da luz da manhã, brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Então deixo para o teu coração Provérbios 4 e verso 18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus. Muito bem, vamos concluir a nossa lição. O tempo pertence ao Senhor e não existe tempo perdido quando estamos junto a Ele, fazendo a sua vontade. Perdemos tempo quando abandonamos o Pai e decidimos viver a vida do nosso modo. Olha, vou concluir a lição dizendo para você o seguinte: a cada manhã é creditado na nossa conta, no banco da vida, 86.400 segundos. Todas as manhãs. Só que à noite é zerado, não dá para levar para o outro dia. Como eu e você estamos usando esse crédito que Deus tem nos dado de 86.400 segundos todos os dias, quando abrimos os nossos olhos. Então, essa é a grande reflexão, que Deus nos ajude a usar esse tempo com sabedoria, com excelência e jamais desperdiçar o tempo. Amém? Glória a Deus. Foi bênção para você esse resumo? Não saia daí não, aguarde só um minutinho. Se foi bênção, aqui embaixo tem um like, um joinha, um gostei. Não deixe de clicar aqui, compartilhar nas redes sociais e também ser um inscrito no canal EBD. Se você deseja nos acompanhar, você que ora por nós, os lugares que nós temos estado, nosso Facebook é Aguinaldo Bet, Eliane Bet, tem 2 perfis, tem as páginas também, a página oficial do canal EBD no Facebook. Curta lá a página facebook.com/canal EBD. E nós estivemos nessa última semana ministrando o Seminário da Família no Jardim Fernanda, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Vai o nosso forte abraço ao pastor Júlio, família e toda essa querida igreja. Sempre é muito bom estar no campo de Campinas ministrando a palavra do Senhor. E também estivemos nesse último final de semana ministrando o simpósio de EBD em Cuiabá, no Mato Grosso. Nosso forte abraço ao pastor Sebastião Rodrigues de Souza, ao pastor Antônio Dias, pastor do setor do Jardim das Oliveiras, bairro Canjica, ali aonde aconteceu este simpósio. Também o pastor Alessandro. Nosso forte abraço também ao presbítero Márcio, ali da livraria Cantares de Salomão do Grande Templo em Cuiabá, que marcou presença nesse evento também. Os superintendentes da EBD, diácono Diego Alves, presbítero Lissandro, diácono Bruno, todo
corpo docente também, uma boa parcela são assíduos aqui no canal EBD. Foi uma alegria muito grande ter estado com os irmãos e juntamente com pessoas de outros setores que participaram do evento. Eu destaco a congregação do Jardim Fortaleza, do setor Osmar Cabral, ali em Cuiabá, Mato Grosso. Forte abraço ao evangelista Fernando José e o presbítero Elias, superintendentes da escola dominical, todo o corpo docente e demais irmãos que estiveram presentes ali também. Nós já estamos no mês de agosto e nesse mês de agosto, querendo Deus, nós estaremos ministrando. Estaremos indo amanhã para Estreito, no Maranhão, ministrar família e EBD. Também em Macapá, no Amapá, ministrando na convenção. Serra, Espírito Santo, EBD e família. Louveira, São Paulo, nós já estivemos, próxima videoaula vou mencionar, foi logo no dia 1º de agosto, e o encontro de casais em Lavras, Minas Gerais, então isso no mês de agosto. Em setembro, em Picos, no Piauí, encontro de casais. São Luís do Maranhão, encontro de casais. Dourados, Mato Grosso do Sul, jovens, casais e família. Itaquera, São Paulo, encontro de casais. Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, escola bíblica, e minha esposa num período vai estar ministrando as mulheres também. E ainda em setembro em Marataízes, estado do Espírito Santo, ministrando no aniversário de 18 anos da comunidade evangélica da Barra. Em outubro em Guarapari, Espírito Santo, ministrando na EBD Praia do Sol. E em Palmas, no Tocantins, encontro de casais. E a partir da segunda semana de outubro até o restante do ano, novamente nos Estados Unidos. Você dos Estados Unidos quer colocar a tua igreja no roteiro desse retorno, os contatos sempre através do WhatsApp. Nosso próximo encontro na lição dos jovens será na lição 7, tempo para estar a sós com Deus. Olha que assunto tão importante. Então, querendo Deus, estaremos juntos na próxima videoaula. Deus continue te abençoando ricamente em nome do Senhor Jesus.